Olá, meus amiguinhos, tudo bem? Estamos de volta com a aula agora do 7º ano, da semana 1, viu? Essa semana 1 do PET 3. Então, nessa semana 1 do PET 3, a gente vai dar continuidade da semana, dos seus PETs anteriores, tá? Aqui nós vamos começar a classificar os seres vivos. O que é essa classificação, né? Então, quando a gente fala de classificação, existem várias maneiras de classificar no seu dia a dia os seus materiais, né, os seus objetos. Haja visto que nós, vamos dar um exemplo, antigamente colocava-se todos os objetos, todos os ingredientes, todo dentro de um mercadinho, né? E juntos. E é uma dificuldade danada de encontrar aquilo que a gente realmente queria, certo? Além de passar material de limpeza, passar o cheiro para os alimentos, enfim, é uma confusão danada, não é mesmo? E até os seus objetos pessoais em casa, você põe, aonde que está? Fica procurando e não acha. Então, isso a gente chama de organização, de classificação, tá? Já no supermercado hoje, você chega lá no supermercado, você já vai direto naquele gôndola que a gente chama, naquele espaço reservado para aquilo que você quer comprar, tá bom? Certinho? E aí, nos seres vivos não é diferente. Então, houve-se a necessidade de se classificar, né? Classificar de que forma, de como eles se alimentam, né? Compreender como que são formados até pelas células, certo? E aí iniciaram o estudo da classificação dos seres vivos, pela diversificação dos seres vivos, tá? Então, em unicelulares, em pluricelulares, né? Unicelulares, as bactérias, pluricelulares, animais e vegetais, tá? E procariótico, não tem um núcleo visualizado, e eucariótico já tem um núcleo visualizado. A nutrição, né? Autótrofo, heterótrofo. Autótrofo, aquele que fabrica o seu próprio alimento, no caso das plantas. Heterótrofo, aquele que não são capazes de fabricar os seus próprios alimentos, animais, tá? De acordo com a sua respiração, se é aeróbica, não aeróbica, aeróbica, anaeróbica, tá? Relacionada ao oxigênio, aí no seu PET tem. E nós temos 6 tipos de elementos químicos no nosso organismo: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses elementos combinam-se e formam tanto de moléculas orgânicas, certo? Que vão se completando, né, ou ficando mais complexa, certo? Formando as células. Então, os átomos que eu acabei de falar vão formar as moléculas vão formar as células, os tecidos vão formar os órgãos vão formar os sistemas, e os sistemas vão formar os organismos. Isso no organismo pluricelular, certo? Já no organismo unicelular não acontece isso não, certinho? Bom, na ecologia também ocorre essa classificação, essa organização, tá? Nos organismos da mesma espécie formam a população. A população, o conjunto de população vão formar as comunidades. A interação entre as comunidades com o ambiente vão formar os ecossistemas e, por fim, vão formar a nossa biosfera do planeta, né? Então, organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Cuidado para não confundir essas duas aqui. Essa aqui vai formar o organismo. Esse organismo se combinando vão formando até formar a biosfera completa, tá bom? Uma observação importante: para ser considerado organismo das mesmas espécies, os seres da mesma espécie, os organismos precisam ser capazes de reproduzir e gerar descendentes férteis. Mas aí, professor, quem promove essa classificação? Segundo o cientista Linné, né,
Carl von Linné, somente Linneu, que a gente chama no popular, ele formou o que a gente chama de taxonomia, ou seja, a ciência que estuda a classificação dos seres vivos, tá? Esse sistema de classificação visa a anatomia, a fisiologia e o comportamento dos diversos seres que existem no planeta. Com isso, nós formamos os reinos, o filo, a classe, ordem, família, gênero e espécie. Isso aqui são categorias de classificação taxonômica, certo? Observada lá por Linné. Certo? Aí no seu PET tem a ordem, né? Ou a sequência dessa classificação taxonômica, certinho? Bom, mas aí, quando vocês estão estudando em um livro, estão pesquisando, vocês vão encontrar lá que os cientistas deram nome científico para os seres vivos, tá? Mas por que surgiu esse nome científico? Porque estava havendo uma confusão muito grande entre os animais, as plantas, tá? Então, por exemplo, cachorro, eu chamo cachorro lá nos Estados Unidos? Não, eu chamo dog, né? Então, para fugir desse erro, os cientistas montaram nomes científicos que servem para todo o país. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, enfim. Como que eles montaram? Lá na época que eles fizeram isso, a língua predominante era o latim, que hoje é uma língua morta, mas que se manteve, né, nesses nomes científicos. Então, o nome científico geralmente é binomial, sendo o primeiro nome escrito com letra maiúscula, que vai indicar o gênero, tá? O primeiro nome, letra maiúscula. Por exemplo, Homo sapiens. Homo, escrito com letra maiúscula, iniciando com letra maiúscula, que é o gênero. E sapiens, que é a espécie, escrito com letra minúscula, tá? E geralmente é escrito em negrito ou itálico. É uma forma de escrever esses nomes científicos, tá bom? Bom, nessas classificações, né, nós vamos observar que eles separaram por classes, aqueles animais que têm patas, né, 4 patas, 2 patas, né, as margaridas, a grama, os cogumelos, tá? E classificaram de acordo com a capacidade de se alimentar, né? O cachorro, o gato, você pode classificar na capacidade de se alimentar, que são heterótrofos, ou seja, eles não fabricam seu próprio alimento. Já a margarida são plantas, são autótrofos, tá? Além dessa classificação taxonômica, quando a gente falou lá de reino, eles separaram em 5 reinos: animale, plantae, fungos, monera e protistas. Então, animal são os animais que a gente tem. Plantae são as plantas, né? Margaridas, plantas, fungos, o exemplo, cogumelos. Ainda os reinos representados pelos monera, que são as bactérias, os protistas, protozoários e algas, tá? Então, agora, faça um exercício aí no seu pet, ou dentro de você está entendendo. Aí tem um quadro, né, de classificação. Tem os exemplos: cachorro, gato, ser humano e margarida. E vem aí o reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Cada um é escrito de uma maneira diferente. Percebam que o gato e o cachorro vai até a ordem, né? Até a ordem igual, certo? E ao passar para a família, já muda. O cachorro, Canidae, e a família do gato, Felidae. E aí muda, né? E vem os nomes científicos aí. O ser humano, por exemplo, Homo sapiens, a margarida, Bellis perennis, tá? Então, veja bem, a questão do parentesco, né? A questão do parentesco. A gente sabe que o ser humano é mais aparentado com cachorro e gato. Por isso que ele está lá naquele grupo dos animais. E é diferente
da margarida, lógico, estão no grupo dos vegetais, tá bom? Isso vem de encontro à evolução, certinho? Bom, se você quiser saber mais sobre esses detalhes da classificação, é só estudar um pouquinho mais nesses sites que a gente está colocando aí, ok? Inclusive, na próxima aula, a gente vai aprofundar mais isso, tá bom? Vamos passar para as atividades, então? Então, os seres vivos se diferenciam de objetos inanimados por apresentar diversas características que definem a vida. Uma delas, ou uma dessas características, é o fato de todos os seres vivos serem formados por células, que indica o quê? Tá? Então, aí você vai marcar aqui o que a célula indica, né? O que está falando verdadeiro aqui? Você vai marcar aqui. Ah, tá, professor, não estou entendendo. Então, você vai lá no início e vai acompanhando para responder a essas questões aqui, tá bom? Número 2, os seres vivos são classificados para que compreendemos a biodiversidade existente no planeta. Então, método de classificação. E como espécies se evoluem, bem como o grau de parentescos que elas possuem. Um sistema criado por Carl Linneu indique quais os critérios que Linneu escolheu para agrupar os seres vivos. É só você voltar lá, ou então lembrar, né, que o professor João acabou de falar sobre o Linneu para você. É marcar, anotar aqui, tá bom? Na número 3, você vai fazer uma associação, correto? Você vai associar átomos com a definição de átomos aqui, tá? Moléculas com a definição de moléculas aqui, né? Certinho? Então, por exemplo, moléculas, a reunião de átomos. Então, você vai marcar o 2 aqui, tá? Então, você vai fazer a sua sequência aqui, tá bom? Então, por hoje é só. Na próxima aula, a gente continua essa nossa aulinha aqui, tá bom?